O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Curso intensivo de educação. Educação da inteligência, educação dos sentimentos. Assim, o Espiritismo explica a razão da nossa vida aqui na Terra. Reencarnamos para aprender, progredir, aprimorar. O objetivo? Sermos felizes, muito felizes. A visão espírita sobre a educação é o tema do Terceira Revelação de hoje. A equipe do programa foi ao Rio de Janeiro e hoje mostra para você um dos maiores trabalhos sociais espíritas do país, o Remanso Fraterno. O nosso convidado é o médium Raul Teixeira. Ele idealizou essa obra social que atende a centenas de crianças. Hoje o Terceira Revelação está em Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui funciona a Sociedade Espírita Fraternidade há 25 anos, um trabalho coordenado pelo médium Raul Teixeira, o nosso convidado de hoje. Raul, como é que tem sido desenvolvido o trabalho aqui na CEF nesses 25 anos? Cláudia, o nosso trabalho ao longo desses 25 anos tem sido uma verdadeira escola para nós todos, em virtude de que temos trabalhado a evangelização de um modo geral, que é esse trabalho de ensinar o Evangelho de Cristo à luz do Espiritismo para a criança, para o jovem e para o adulto. Então chamamos isso de um grande trabalho de evangelização segundo o Espiritismo. E nesses anos de atividades, nossa casa vem desenvolvendo um trabalho que engloba o lado intelectual da criatura, o lado emocional, sentimental do indivíduo. Nesse trabalho de assistência social, promocional que a gente tem buscado realizar, nesse trabalho de estudos permanentes, continuados da doutrina espírita e nessa convivência fraterna o máximo possível, como nós conseguimos, de tal maneira que a doutrina espírita se converta para nós num motivo de vida, numa doutrina de vida. E nesse tempo todo temos aprendido bastante a trabalhar nesse sentido, de formar-nos nesse caminho para Deus. Qual é o perfil da pessoa que procura hoje a Sociedade Espírita Fraternidade? Nós temos tido companheiros de vários perfis. Temos desde o jovem que vem interessado em conhecer as propostas espíritas, vem a convite de amigos, vem em função de síndromes mediúnicas, coisas que estão sentindo, até as pessoas universitárias que vêm em busca de uma nova proposta de vida, de conhecer a proposta que a doutrina espírita oferece e também motivadas por esses problemas da vida. Nesse trabalho de evangelização, como é, por exemplo, que se trabalha com crianças de 3, 4 anos, que é exatamente o início do trabalho de evangelização aqui? A proposta de um trabalho de evangelização para crianças nessa faixa etária, de 3 aos 5 anos de idade, é uma proposta de trabalhar os conceitos espíritas de uma forma lúdica. Então, nós trabalhamos utilizando a musicalidade, utilizando o desenho, utilizando a arte cênica e envolvendo a criança nesse processo das histórias compartilhadas, em que elas são elementos da história, elas têm que falar alguma coisa no decorrer da narrativa. E então, nós trabalhamos com esse sentido de que a doutrina espírita deverá penetrar essa criança nessa faixa etária de maneira que ela goste, de maneira saborosa, de forma que ela se dê conta de uma coisa agradável que esteja fazendo e sem se aperceber os conceitos gerais estão ficando impressos em sua mente. A partir daí, com as crianças já um pouco maiores, funciona de uma forma diferente? Sim, porque
A proposta geral didático-pedagógica é de se atender à faixa etária da criança e nós temos o cuidado de não só pensarmos na faixa etária, mas também na faixa psicológica, porque às vezes a criança tem um pouco mais de idade, mas ela não tem a maturidade para acompanhar determinados processos. E aí é mais fácil que ela fique numa classe em que se ajuste do que ficar numa classe correspondendo à sua idade, mas não à sua maturidade, onde ela se frustra. Porque os colegas serão mais desenvolvidos, os colegas falarão mais e melhor, os colegas... Ou o contrário, às vezes os coleguinhas têm menos possibilidades, menos condições, e essa criança já tem um desenvolvimento criado em casa, criado na escola, pela sua própria característica, de maneira que desde as faixas mais tenras, mais novinhas, até as faixas maiores da evangelização, nós temos tido esse cuidado de ajustar, de fazer a adequação didático-pedagógica e psicológica para que essa criança tire o melhor proveito das nossas atividades. Agora, nós falamos aqui de uma divisão por faixa etária, de uma divisão do ponto de vista emocional, psicológico e a questão social. As nossas crianças mais simples e intelectualmente também mais simples, elas não têm acesso às mídias, por exemplo, ao computador, à internet, elas não têm acesso aos jogos eletrônicos e, naturalmente, para a criança que já tem essa habilidade e tem esse costume, é muito mais fácil para ela entender as coisas que você está dizendo, as propostas que você está fazendo, ela tem uma rapidez maior no discernimento, mas isso não impede que nós trabalhemos com essas duas tipologias de crianças juntas, porque exatamente uma auxilia a outra, uma colabora com a outra. Mas, costumeiramente, os meninos que são melhor aquinhoados, as crianças que são melhor aquinhoadas, têm uma relação muito boa com as crianças mais simples. Raul, nós já falamos do trabalho das crianças menorzinhas, das crianças maiores, com adolescentes e com jovens. Qual é o enfoque? Como é que ele é desenvolvido? Nós temos, por praxe, trabalharmos a doutrina espírita em cima de níveis de interesses da faixa etária. Fazemos naturalmente os levantamentos com esses moços, através da convivência, vamos auscultando as suas dúvidas, as suas ansiedades, os seus problemas de maneira geral e montamos uma programação doutrinária a partir daqueles enfoques sobre a família, sobre a reencarnação, sobre a drogadição, sobre a sexualidade. Mas tudo isso, nós não pensamos o tema do livro e começamos a estudar. Nós criamos os temas da vida cotidiana e, a partir daí, nos utilizamos dos materiais que a doutrina tem para dar. Como os jovens estão estudando aquilo que eles tinham vontade de saber, que tinham curiosidade, que indagaram, obviamente que a faixa de interesse deles é maior pelos temas estudados. Então nós passamos por toda a doutrina espírita por temas, não pegando um livro desde o começo e chegando até o fim. Mas em cada preparação de tema nós utilizamos várias obras da codificação e outros livros clássicos da doutrina espírita, aqueles que sejam interessantes ao enfoque do problema em questão. Raul, não apenas aqui na CEF, mas nos centros espíritas de uma forma geral, o que deve ser a continuidade desse trabalho de evangelização? Ele está aqui desde criança, agora já está adulto. Como é que prossegue esse trabalho de evangelização? Não há um momento em que pode haver um certo desinteresse, por exemplo, em função dele já estar aqui desde pequenininho? Como é que funciona? Isso pode ocorrer, mas o centro espírita tem que trabalhar de tal maneira a se tornar um lugar agradável para as pessoas que vão a buscá-lo, desde criança, adolescentes, os jovens, os adultos, há de ser um local agradável. Se nós criamos esse sistema de fazer do centro espírita um local agradável para a criança, na fase juvenil ela não se afastará do centro espírita porque ela aprendeu a gostar dali. Se nós fazemos isso com o jovem, mesmo o jovem que não teve a infância no centro espírita, ele vai passar a gostar dali e teremos a certeza de que o adulto espírita estará ali. A grande questão é que nós estamos preparando o homem e a mulher mais nobres, mais dignos do porvir, de modo que o centro espírita não pode se converter apenas numa escola de elementos intelectuais da doutrina, mas deve se tornar um lar da convivência,
Em nossa casa, as crianças e os jovens convivem muito bem com os maduros, com as pessoas idosas, trabalham juntos e aplicam-se conjuntamente para a realização do nosso mistério. Então, atribua a isso o fato de que, não havendo essas barreiras entre os adultos e os jovens e as crianças, fique mais fácil desse jovem ou dessa criança gostar de vir ao centro, gostar de estar aqui, gostar de se relacionar com essas pessoas mais maduras. O trabalho de evangelização, Raul, tem um segredo, uma regra de ouro para que ele seja bem desenvolvido? Eu acredito que a regra de ouro, de acordo com o que os Espíritos nos dizem, está no fato de ser realizado esse trabalho por alguém que goste de fazê-lo. Porque toda pessoa que goste de fazer aquilo que está fazendo, ela vai buscar aprimorar-se. Ela vai querer conhecer mais coisas. Sugerimos para os nossos evangelizadores, para os nossos professores da mocidade, que eles leiam alguma coisa da psicologia do adolescente ou da criança. Sugerimos que eles leiam outras coisas da cultura geral, da cultura mundial, que não seja apenas os livros da codificação espírita. Para que nós ensinemos o espiritismo, é claro que estaremos embasados na doutrina espírita, na codificação, mas para que a gente tenha melhor descortínio, para que a gente tenha melhores assuntos a discutir com os jovens relativamente ao momento atual que vivemos, é preciso que quem esteja lecionando para eles tenha uma mentalidade boa, nós dizemos uma boa cabeça, para saber o que é importante falar, como é importante aquilo que se fala, como se fala de maneira importante para o jovem, para a criança. Então, nós incentivamos que eles leiam outras coisas, que saibam outras coisas. Mas o ponto de honra de tudo isso é que o trabalho seja feito por alguém que goste de fazê-lo. É terrível colocar para lidar com crianças uma pessoa que odeia crianças, que não tenha paciência com crianças. Então, é claro que ela vai cumprir um currículo, mas completamente infeliz, porque ela não gosta de fazer aquilo. E se alguém faz um trabalho infeliz, será também infeliz quem recebe o fruto desse trabalho. O mesmo se dá com o jovem. O adolescente, principalmente, ele é profundamente desafiador. Ele é desestabilizador. Desde a sua família, todo adolescente quer ver a fragilidade de sua mãe, de seu pai. Eles vão medindo os limites da força deles com relação aos pais, aos responsáveis, aos adultos. Na mocidade espírita, não vai se passar diferente. Ainda mais que somos pessoas estranhas a eles. Em vários momentos eles vão querer avaliar até onde vai a nossa paciência, a nossa tolerância, diante de tudo aquilo que a gente prega. De modo que não vamos colocar para lidar com os jovens uma pessoa que tem aversão a esse tipo de desafio. Uma criatura que tenha, por exemplo, pavio curto e que vai querer brigar com os jovens, que vai querer receber a fala do jovem como uma agressão muitas vezes. De maneira que nós vamos trabalhando de tal modo que esse adulto ou esse jovem que lide com o jovem mais jovenzinho que ele tenha essa lucidez, para não passar recibo a nenhum tipo de provocação. Às vezes aquele jovem está carregando consigo os conflitos domésticos da família, do pai separado, da mãe separada, do desemprego em casa, de um problema de saúde, ou conflitos dele mesmo de se relacionar com os seus familiares e com a instituição espírita. De modo que será importantíssimo que sempre se procure criar essa mentalidade de que para lidar com crianças e com jovens não se deve buscar qualquer pessoa, mas aquelas que tenham essa possibilidade e que gostem de fazer isto, que certamente vão fazer isto com brilho nos olhos. Bom, Raul, em 25 anos de trabalho, nesse trabalho de evangelização, imagino que haja muitas histórias bonitas, positivas, de sucesso, de bom resultado através da evangelização. Será que você poderia nos contar uma para a gente encerrar a entrevista? Nós temos casos muito interessantes, alguns hilários, alguns assim emocionantes, mas o fundamental é quando nós podemos hoje, no nosso remanso fraterno, na nossa obra social, conviver com pais e mães jovens que foram meninos e meninas educados no remanso fraterno. E eles nos dizerem que têm levado seus filhinhos agora para o remanso fraterno, porque foi ali que eles encontraram o seu lar, sua família, foi ali que eles aprenderam a ser gente, aprenderam a viver. De modo que um dos fatos mais interessantes é ter ouvido de muitas dessas meninas e desses rapazes essa afirmativa de que o trabalho realizado com eles foi o que os salvou e que permite que hoje eles queiram levar os filhos
de novo para ter uma experiência semelhante àquelas que eles tiveram, muito embora, na maioria dos casos, os filhos não tenham as mesmas necessidades que eles ontem tiveram, já que o nosso remanso fraterno privilegia a criança socialmente desamparada ou com necessidades sociais específicas. Então, para nós, são exemplos bastante interessantes, bastante bonitos e comoventes, que nos fazem muito felizes. Raul, muito obrigada por essa entrevista e cada vez mais sucesso nesse trabalho à frente da CEF. Muito obrigada. Muito obrigado. O programa de hoje está terminando.